Acabou o sofrimento dele, mãe. Agora a senhora está sob os nossos cuidados. A voz de Lúcia, minha filha, era um sussurro ensaiado, cheio de uma compaixão que não alcançava seus olhos. Ela alisava minhas costas, enquanto meu filho, Ricardo, segurava minha outra mão com uma força que parecia mais de posse do que de consolo. Estávamos na primeira fila da pequena capela, o cheiro forte de lírios e cera de vela me sufocando. O caixão de Arthur, meu marido por 55 anos, estava fechado, lacrado. Enquanto todos choravam ao meu redor, meu celular, esquecido no bolso do casaco, vibrou uma única vez. Discretamente, com as mãos trêmulas, eu o peguei, pensando ser a mensagem de algum parente distante. A tela se acendeu, e o nome no visor fez meu coração parar. Era o número de Arthur, e a mensagem era curta, brutal, um trovão no silêncio da minha dor. Estou vivo, não confie neles. Meu nome é Helena, e no velório do homem com quem vivi por mais de meio século, descobri que estava sendo forçada a participar de uma farsa cruel, orquestrada pelos meus próprios filhos. A dor que eu sentia não era de luto, era de traição, uma facada gelada que me roubou o ar. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito? Me diga também de qual cidade você me escuta. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. O ar da capela ficou pesado, irrespirável. Levantei o olhar da tela do celular e encarei o caixão de madeira escura. Arthur não estava ali. Meu companheiro, o homem cujas mãos grossas de cimento construíram nossa casa tijolo por tijolo, estava em algum lugar, vivo e me pedindo ajuda. O choro alto de Lúcia, que agora soluçava no ombro do marido, soava como uma zombaria. Ricardo, com seu terno caro e seu rosto sério, parecia um ator no papel de sua vida. Eles não choravam por um pai morto. Celebravam a vitória sobre um velho que, para eles, já não servia para mais nada. A humilhação me paralisou. Eu era a tola, a viúva de mentira, a peça central de um teatro macabro do qual eu não conhecia o roteiro. Minha mente voltou no tempo, para uma promessa que Arthur me fez quando terminamos de construir nossa casa com as nossas próprias mãos. Ele me abraçou, o cheiro de argamassa ainda nele, e disse: "Este lugar é o nosso porto seguro, Helena. Ninguém nunca vai tirar isso de nós. E agora, os filhos que criamos dentro daquele porto seguro queriam afundá-lo, comigo dentro." Olhei para Ricardo. Ele me observava de canto de olho, avaliando minha dor, medindo minha fragilidade. O abraço dele não era conforto, era uma jaula. Cada lágrima falsa que escorria pelo rosto de Lúcia era um prego a mais no caixão da minha confiança, da minha inocência de mãe. Lembrei das noites em claro, costurando para fora para ajudar a pagar a faculdade de administração de Ricardo. Lembrei de ter vendido um pequeno terreno, herança dos meus pais, para que ele pudesse ter seu primeiro carro e não se sentisse inferior aos colegas. Lembrei do vestido de noiva caríssimo que costurei para Lúcia, ponto por ponto, usando todas as minhas economias para que ela se sentisse uma princesa no altar. Arthur trabalhou anos com uma hérnia de disco que o matava de dor, sem nunca se queixar, para que eles tivessem tudo o que ele não teve. E qual era a nossa recompensa? Um funeral de mentira e a ganância brilhando nos olhos deles. O abandono não começou ali, naquela capela. Ele foi construído aos poucos, com tijolos de desprezo e indiferença. Nossos aniversários eram celebrados com um bolo entregue por um motoboy. As viagens em família eram feitas sem nós, com a desculpa de que seria muito cansativo para vocês. Vanessa, a esposa de Ricardo, se referia à nossa casa, nosso porto seguro, como aquele lugar caindo aos pedaços. Os netos, meus netos, eram ensinados a nos ver como um fardo, duas figuras antigas e frágeis que não se encaixavam em suas vidas modernas e ocupadas. Éramos uma obrigação, um problema a ser administrado. Nos últimos meses, Arthur começou a ficar diferente, desconfiado. Ele me falava em sussurros, à noite, quando a casa estava em silêncio. Eles não perguntam se estou bem, Helena. Perguntam se já fiz o testamento. Eles olham para mim e veem cifras, não um pai. Eu, na minha ingenuidade, achava que era coisa da idade, um medo de envelhecer. Pedia para ele não pensar nessas coisas, que os filhos nos amavam.
Como eu pude ser tão cega? A paranoia dele não era doença. Era a lucidez de quem enxergava a verdade que eu me recusava a ver. A confirmação veio poucas semanas antes do funeral. Arthur estava descansando no quarto e eu estava na cozinha. Ricardo e Lúcia conversavam no quintal, achando que o pai dormia e que eu não podia ouvi-los. A janela estava entreaberta e a frase de Ricardo chegou até mim, afiada como uma navalha. O velho está caduco, é um estorvo. Se a gente não internar ele, nunca vamos botar a mão no terreno da nova rodovia. Naquele momento, o chão sumiu sob meus pés. O terreno da rodovia. Arthur me contou que ele havia me dito isso, que os ouviu, mas eu não acreditei na crueldade. Pensei que ele tinha entendido mal. Agora, a mensagem no meu celular dava sentido a tudo. De volta à capela, eu me sentia vigiada. Cada movimento meu era analisado. O celular queimava no meu bolso. Eu precisava parecer a viúva desolada, confusa, a velhinha frágil que eles acreditavam que eu era. Forcei as lágrimas a saírem, mas elas não eram por Arthur. Eram de raiva, de medo, de uma solidão que nenhuma palavra pode descrever. Eu estava atuando para sobreviver, para proteger o segredo que agora nos unia, a mim e a Arthur, contra o nosso próprio sangue. O jogo era perigoso, e um passo em falso poderia destruir tudo. Uma prima distante se aproximou e tentou pegar meu casaco, dizendo que eu estava com calor. Deixa que eu seguro para a senhora, tia Helena. Recusei com um movimento brusco da cabeça. Não, obrigada. Estou com frio. Agarrei o tecido com força, protegendo o aparelho que guardava a verdade. Ricardo olhou para mim, depois para a prima, e deu um sorriso condescendente. Deixa, ela não está bem, está confusa. O jeito como ele disse aquilo, como se eu já fosse um caso perdido, acendeu uma chama dentro de mim. A confusão deles era a minha melhor arma. Eles me subestimavam, e esse seria o maior erro de suas vidas. Onde foi que tudo mudou? Por que eu permiti isso por tanto tempo? Essas perguntas martelavam na minha cabeça enquanto o pastor falava palavras vazias sobre vida eterna e descanso. Não havia descanso ali, apenas uma guerra silenciosa. Eu olhava para os rostos dos meus filhos, tentando encontrar neles os bebês que carreguei no colo, as crianças que ensinei a andar. Mas eu não os via mais. No lugar deles, havia dois estranhos, dois predadores esperando o momento certo para dar o bote final na presa ferida. E a presa, para eles, era eu. Naquele momento, eu olhei para o caixão fechado, para os rostos falsos dos meus filhos, e o choro secou. A mulher frágil que eles queriam enterrar junto com o pai morreu ali, naquela primeira fileira da capela. Eles achavam que tinham ganhado, que o plano deles era perfeito. Mal sabiam eles que a mãe que sempre perdoava, que sempre cedia, que sempre amava incondicionalmente, havia acabado de ser substituída por uma leoa protegendo sua cria, mesmo que a cria fosse um homem de 78 anos. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. E eu iria jogá-lo até o fim. O caixão desceu à terra, e com ele a mulher que eu costumava ser. De volta para casa, o silêncio era um grito. As paredes, que antes guardavam o som da risada rouca de Arthur, agora ecoavam o vazio. Lúcia me fez um chá, colocando o triplo de açúcar, como se eu fosse uma criança. A senhora precisa descansar, mamãe. Não se preocupe com nada. Cada palavra era um veneno doce, me infantilizando, me desarmando. Ricardo chegou logo depois, com uma pasta de couro debaixo do braço. A expressão dele era a de um homem de negócios fechando um contrato, não a de um filho amparando a mãe enlutada. Eles me cercavam, me sufocavam com um cuidado que era, na verdade, uma vigilância constante. Ele abriu a pasta sobre a mesa da cozinha, a mesma mesa onde ensinei ele a ler. Mãe, isso é só burocracia, coisas do inventário. Preciso que a senhora assine aqui para agilizar as coisas. Ele me empurrou uma caneta e apontou para uma linha pontilhada no final de uma página cheia de letras miúdas. Fingi que meus olhos estavam embaçados pelas lágrimas. Não consigo ler, meu filho. Minha cabeça está doendo tanto. A mentira saiu fácil, natural. Era a primeira de muitas. Ele suspirou, impaciente, mas disfarçou com um sorriso forçado. Tudo bem, mãe. Descanse. Vemos isso amanhã. Mal sabiam eles que meu cérebro nunca esteve tão afiado, tão desesperadamente lúcido. Quando finalmente me deixaram sozinha, a casa se transformou. Não era mais meu lar.
Era um campo de batalha. Cada sombra parecia esconder um par de olhos, cada ruído da rua me fazia pular. Eu estava sendo caçada dentro do meu próprio porto seguro. Fui até o nosso quarto e abri o guarda-roupa de Arthur. O cheiro dele ainda estava ali, impregnado na lã de um casaco velho. Abracei a peça de roupa e chorei de verdade pela primeira vez. Não pela morte dele, mas pela vida que eles estavam tentando nos roubar, pela crueldade de transformar nosso amor em um negócio. A dor se misturou com a raiva, e a raiva começou a me dar força. Uma força fria que eu não sabia que possuía. Minha investigação começou ali, naquele quarto. Eu precisava de provas, de algo concreto que me dissesse o que fazer. Lembrei da velha escrivaninha de madeira maciça que Arthur mantinha em seu pequeno escritório nos fundos da casa. Era seu santuário, e ele sempre a mantinha trancada. Ricardo, quando adolescente, tentou arrombá-la para pegar dinheiro escondido e levou a maior bronca de sua vida. Aqui dentro, Arthur disse na época, com uma seriedade assustadora, estão as coisas que importam de verdade. Respeite isso. Eu sabia que qualquer segredo que ele quisesse proteger estaria ali dentro. O problema era a chave. Onde estaria a chave? Vasculhei suas gavetas, seus bolsos, os lugares óbvios. Nada. Sentei na beirada da cama, o desespero começando a me engolir. Então, um flash de memória me atingiu. Uma tarde de domingo, uns 30 anos atrás. Estávamos dançando na sala, ao som de uma música antiga no rádio. Ele me tirou do bolso uma pequena chave de latão e a colocou dentro da caixinha de música que me deu no nosso 10º aniversário. Para quando você precisar abrir meu coração, Helena, ele disse rindo. Corri para a sala, o coração martelando no peito. A caixinha estava lá, empoeirada na estante. Abri a tampa e a melodia desafinada começou a tocar. E lá dentro, brilhando contra o veludo vermelho desbotado, estava a chave. Com as mãos trêmulas, voltei ao escritório e encaixei a chave na fechadura. Girou suavemente. A gaveta principal se abriu, revelando um mundo de memórias, fotos antigas, cartas que trocamos no início do namoro, a certidão de nascimento dos nossos filhos. Por um momento, a emoção quase me venceu, mas eu precisava ser forte. No fundo da gaveta, encontrei um envelope pardo, grosso, sem nenhuma identificação. Meu instinto me disse que era aquilo. Abri o envelope e o que vi me deixou sem ar. Eram mapas, plantas topográficas, cópias de documentos da prefeitura. Tudo sobre o terreno da nova rodovia. Eu sabia da existência daquele terreno, claro. Arthur o comprou há décadas, quando não valia quase nada. Era um pedaço de terra esquecido, cheio de mato, que todos consideravam um péssimo negócio. Mas Arthur via coisas que ninguém mais via. Ali, naqueles papéis, estava o valor estimado da desapropriação pelo governo. 8 milhões de reais. O número dançou na minha frente. Obsceno, monstruoso. A ganância deles não tinha limites. Eles não queriam a casa, o sítio. Eles queriam a fortuna. Eles queriam apagar o pai para ficar com o prêmio. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. No fundo do envelope, debaixo de todos os papéis, havia um pequeno objeto preto, um gravador de voz digital. Ao lado dele, um bilhete com a caligrafia tremida de Arthur. Para você não duvidar da maldade deles, meu amor. Escute. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Arthur sabia. Ele ouviu, ele sentiu e ele se preparou. Ele não era a vítima caduca que eles pintavam. Ele era um general planejando sua última batalha. E eu, sem saber, era sua principal soldada. Levei o gravador para a cozinha, coloquei os fones de ouvido que usava para ouvir rádio e apertei o botão de tocar. O som que saiu dos fones foi o canto dos pássaros no nosso quintal. E então, a voz de Ricardo, fria como uma lâmina. O velho está caduco, é um estorvo. Se a gente não internar ele, nunca vamos botar a mão no terreno da nova rodovia. Era a frase exata, a frase que Arthur me disse ter ouvido, e que eu, na minha inocência estúpida, duvidei. Cada sílaba era uma martelada no meu peito, quebrando o que restava do meu coração de mãe. A traição era real, palpável, gravada para a eternidade naquele pequeno aparelho. Então, a voz de Lúcia, chorosa, mas cúmplice. Mas e a mamãe? Ela não vai aceitar uma coisa dessas, Ricardo. A resposta dele veio sem hesitação, cheia de um desprezo que me cortou a alma. A mãe faz o que a gente mandar.
Ela está fraca, confusa. Depois que ele estiver fora do caminho, ela assina qualquer coisa que a gente colocar na frente dela. Nem vai perceber. Desliguei o gravador e arranquei os fones. O silêncio da casa era agora o silêncio de um túmulo. Eles não me viam como mãe. Me viam como um obstáculo a ser contornado, uma ferramenta a ser usada. Naquele instante, a Helena que amava incondicionalmente, que perdoava tudo, que se sacrificava pelos filhos, morreu. Em seu lugar, nasceu uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher com gelo nas veias e um propósito claro como cristal. Eu não ia apenas me defender. Eu ia lutar. Eu ia honrar cada gota de suor que Arthur derramou naquela terra, cada noite que passei costurando para dar um futuro a 2 monstros que criamos. A dor não tinha mais lugar. Agora era a estratégia. Segurei o gravador na mão, sentindo o peso do plástico frio. Era a minha arma. A prova irrefutável da podridão que se esconde por trás dos abraços de consolo e das lágrimas de crocodilo. Eles me julgaram fraca, senil, manipulável. Me trataram como um objeto, um móvel velho a ser empurrado de um canto para o outro. O que eles não podiam imaginar é que o plano de Arthur tinha uma guardiã, e essa guardiã agora tinha um motivo para viver mais forte do que qualquer outro: a justiça. Meu celular vibrou sobre a mesa, me tirando do transe. Era uma mensagem de um número desconhecido. O texto era curto e direto. Dr. Cláudio. O advogado marcou a leitura do testamento para terça-feira, às 10 da manhã. Esteja pronta. Confie no plano. De Arthur. Um calor percorreu meu corpo. Ele estava comigo, me guiando. Eu não estava sozinha. O medo se dissipou completamente, substituído por uma calma perigosa. Fui até o espelho do banheiro e encarei meu reflexo. Vi o rosto de uma senhora de 76 anos, com as marcas do tempo e da dor. Mas os meus olhos eram outros. Não havia mais a confusão, a tristeza, a fragilidade. Havia uma chama fria, uma determinação de aço. Eles queriam um teatro? Teriam o maior espetáculo de suas vidas. E eu seria a atriz principal, desempenhando o papel da viúva indefesa até o momento em que a cortina se abrisse para o ato final. Guardei o gravador e os documentos de volta na escrivaninha e a tranquei. A chave voltou para a caixinha de música, nosso pequeno segredo. Lavei o rosto, vesti meu luto como uma armadura e me sentei na poltrona da sala para esperar a próxima visita dos meus queridos filhos. Eu estava pronta. A melancolia tinha dado lugar ao cálculo. A mãe boazinha estava morta e enterrada. Agora, eles teriam que lidar com a viúva. E essa viúva tinha um plano. A partir daquele momento, cada gesto meu seria ensaiado. Cada lágrima, cada suspiro de confusão, cada demonstração de fragilidade seria uma peça no tabuleiro. Eles achavam que estavam jogando xadrez com um peão, mas não percebiam que eu era a rainha, movendo-me em silêncio, esperando o momento exato para o checkmate. A contagem regressiva para a leitura do testamento havia começado, e eu saborearia cada segundo da ignorância deles. O telefone tocou. Era Lúcia. Mamãe, só ligando para saber se a senhora tomou os remédios. O Ricardo está preocupado, achou a senhora tão avoada hoje. Forcei uma voz trêmula e cansada. Tomei, minha filha. Estou apenas muito cansada. Descanse, mamãe. Nós cuidamos de tudo. Ela desligou. Nós cuidamos de tudo. A frase ecoou na minha cabeça. Sim, eles cuidaram de tudo, e eu cuidaria do resto. A guerra estava declarada, mesmo que só um lado soubesse disso. A terça-feira amanheceu cinzenta, como se o céu estivesse de luto pela minha antiga vida. Lúcia me ajudou a vestir um tailleur preto, o mesmo que usei no casamento dela, dizendo que eu precisava estar apresentável. A palavra soou como um insulto. Apresentável para quê? Para assistir à partilha dos despojos, Ricardo nos levou em seu carro importado, com cheiro de couro e de vitória antecipada. Durante todo o trajeto, ele falava sobre como cuidaria das finanças da família a partir de agora, como se eu fosse uma criança incapaz. Eu apenas olhava pela janela, a paisagem passando borrada, minha mente focada em um único ponto: a sala de reuniões do Dr. Moraes, o palco do meu acerto de contas. Chegamos ao escritório de advocacia, um lugar que sempre me intimidou, com seus móveis escuros e o cheiro de papel velho e poder. A sala de reuniões era longa,
com uma mesa de mogno polido que refletia nossos rostos como um espelho distorcido. Vanessa, a esposa de Ricardo, e Carlos, marido de Lúcia, já estavam lá. Vanessa me deu um beijo no ar, perto da bochecha, com uma expressão de pena ensaiada. Carlos apertou meu ombro, um gesto que deveria ser de apoio, mas que parecia mais o de um domador segurando a fera. Sentei-me na cadeira que Ricardo puxou para mim, sentindo-me como uma ré em meu próprio julgamento. Eles se sentaram ao meu redor, cercando-me, mal disfarçando a ansiedade que brilhava em seus olhos. Dr. Moraes entrou na sala, um homem sério, de poucas palavras, que conhecia nossa família há décadas. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça respeitoso, mas seu olhar era impenetrável. Ele sentou-se na cabeceira da mesa, abriu uma pasta e ajustou os óculos. Bom dia a todos! Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Arthur Bastos. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvi-lo zumbir nos meus ouvidos. Ricardo ajeitou a gravata, Lúcia pegou um lenço de papel, preparando-se para o teatro. Eu mantive meu rosto impassível, a máscara da viúva confusa e frágil perfeitamente no lugar, enquanto por dentro meu coração batia como um tambor de guerra. O advogado começou a ler, com uma voz monótona, os termos legais que eu não entendia completamente, mas o sentido geral era claro. Ele falava sobre os bens, sobre a sucessão, sobre as vontades do falecido. Em um dos primeiros parágrafos, Arthur deixava palavras de carinho para seus amados filhos Ricardo e Lúcia, frutos de um amor que durou a vida inteira. Vi um sorriso presunçoso brotar no rosto de Ricardo. Lúcia enxugou uma lágrima falsa, olhando para o marido com cumplicidade. Eles estavam saboreando cada palavra, acreditando que o roteiro deles estava sendo seguido à risca. Mal sabiam que o diretor da peça estava prestes a mudar o final. A leitura prosseguiu. A casa onde morávamos ficaria para mim, com usufruto vitalício. Após minha morte, seria dividida igualmente entre os dois. O pequeno sítio, a mesma coisa. Era o esperado, o previsível. Vi uma sombra de impaciência no rosto de Ricardo. Ele não estava interessado em migalhas. Ele queria o prêmio principal, o tesouro que ele achava que estava enterrado junto com o pai. O advogado fez uma pausa, pigarreou e virou a página. Com relação aos demais ativos e investimentos, ele começou a dizer. Naquele exato momento, uma batida firme soou na porta da sala de reuniões. 1, 2, 3 batidas, fortes, claras, inconfundíveis. Todos se viraram, surpresos. Dr. Moraes franziu a testa, irritado com a interrupção. Não estou para ninguém, ele disse em voz alta. Mas a porta se abriu mesmo assim, e a figura que apareceu no umbral fez o ar da sala congelar. Era Arthur, não um fantasma, não uma lembrança. Era meu Arthur, em carne e osso, vestindo um paletó simples, com os cabelos grisalhos penteados para trás. Ele não parecia doente nem frágil. Seus olhos, duros como pedra, percorreram a sala e pousaram sobre os rostos pálidos e chocados de nossos filhos. Ao seu lado, como uma testemunha silenciosa, estava o Dr. Cláudio, o médico da cidade, com uma expressão de severidade que eu nunca tinha visto nele. O queixo de Ricardo caiu, literalmente. Sua boca se abriu em um "o" mudo de puro pavor. Lúcia soltou um grito sufocado, um som agudo que morreu na garganta. Vanessa agarrou o braço do marido, as unhas cravando no tecido caro do terno. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Era um silêncio de incredulidade, de terror, de uma realidade que se desfazia diante de seus olhos. O mundo deles, construído sobre uma mentira, acabava de implodir, e a explosão não fez barulho algum. Foi um colapso interno, silencioso e absoluto, visível apenas na desfiguração de seus rostos pela mais pura incredulidade. Arthur caminhou lentamente até a mesa. Cada passo ecoava na sala como uma sentença. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. Ele parou ao lado do Dr. Moraes, que parecia tão chocado quanto os outros, e colocou uma pasta de documentos sobre a mesa de mogno. O som do papel batendo na madeira foi como um tiro. Então, ele falou, e sua voz não era a de um velho cansado. Era a voz do homem que construiu nossa vida com as próprias mãos, cheia de uma autoridade que eles haviam esquecido que existia. Acho que esta leitura de testamento está prematura, ele disse, olhando diretamente para Ricardo.
Então, ele se virou para Lúcia, cujo rosto estava banhado por lágrimas de pânico, não de dor. Você estava preocupada com o sofrimento do seu pai, não é, minha filha? Ele perguntou, e a ironia em sua voz era cortante como vidro quebrado. Pois bem, o sofrimento acabou, mas não da forma que vocês planejaram. Ele abriu a pasta que trouxera. Não eram papéis de um testamento. Eram outros documentos, cópias autenticadas, com selos e carimbos oficiais. Arthur não precisava gritar. Sua calma era mais aterrorizante do que qualquer fúria. Ele era o juiz, o júri e o carrasco da ganância deles, tudo em um só homem. O velho está caduco, é um estorvo. Arthur repetiu a frase, a mesma frase da gravação, a mesma frase que me assombrava há dias. Ele falou as palavras em voz baixa, mas elas ecoaram na sala como um trovão. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de negação e fúria. Como você sabe disso? Ele gaguejou. Arthur deu um sorriso sem humor. Um estorvo ouve muita coisa, principalmente quando os filhos acham que ele já não serve para mais nada, a não ser para assinar a própria sentença. Ele pegou o primeiro documento da pilha. Mas este estorvo também age. Este documento, disse Arthur, empurrando-o para o centro da mesa, é uma escritura de doação, irrevogável, assinada ontem. Ele fez uma pausa, saboreando o momento. O terreno da nova rodovia, aquele que vocês tanto cobiçavam, que valia a interdição e a morte do pai de vocês, eu o doei, integralmente, para a Instituição de Caridade São Francisco de Assis, que cuida de idosos abandonados por suas famílias. O impacto daquelas palavras foi como uma onda de choque. Lúcia soltou um gemido de desespero. Carlos, seu marido, enterrou o rosto nas mãos. A fortuna de 8 milhões de reais, o motivo de toda a crueldade, havia evaporado. Ricardo se levantou de um salto, derrubando a cadeira para trás com um estrondo. Você não pode ter feito isso! É mentira! Isso é ilegal! Ele gritou, o rosto vermelho de ódio. Você estava morto! Nós vimos o atestado de óbito. Dr. Cláudio deu um passo à frente. O atestado de óbito, Ricardo, foi uma peça de teatro para revelar outra peça de teatro. A de vocês. E quanto à legalidade, ele disse, apontando para os papéis, está tudo perfeitamente dentro da lei. Seu pai está vivo, lúcido e no pleno controle de suas faculdades mentais e de seu patrimônio. A palavra lúcido foi dita com uma ênfase que era uma bofetada. A compostura de Ricardo se desfez completamente. Ele avançou em direção ao pai, o punho cerrado, a fúria cega em seus olhos. Seu velho desgraçado, você acabou com as nossas vidas! Mas Arthur não recuou 1 centímetro. Ele o encarou, olho no olho, com a força de um carvalho. Não, meu filho, eu não acabei com a vida de vocês. Eu apenas me recusei a deixar que o meu suor financiasse a vida de abutres. Vocês mesmos destruíram tudo, no dia em que olharam para mim e para sua mãe e viram apenas cifras. A palavra abutres calou Ricardo, que parou, tremendo de raiva e humilhação. Lúcia, por sua vez, desabou em um choro convulsivo, mas ninguém se moveu para consolá-la. Eram as lágrimas da ganância frustrada, da derrota pública. Vanessa, a esposa esnobe de Ricardo, estava pálida, com os lábios finos, olhando para Arthur como se ele fosse uma assombração que tinha vindo para levar sua alma. O advogado, Dr. Moraes, olhava para os documentos, depois para Arthur, depois para os filhos, e em seu rosto havia uma expressão de absoluto desprezo por Ricardo e Lúcia. O teatro havia acabado, e os vilões estavam expostos sob as luzes cruas da verdade, nus em sua podridão moral. Arthur então se virou para mim. Pela primeira vez naquela sala, seu rosto se suavizou. O aço em seus olhos derreteu, dando lugar àquele calor que eu conhecia há 55 anos. Ele estendeu a mão para mim, a mesma mão grossa e calosa que construiu nossa casa, que me amparou por toda a vida. Vamos para casa, Helena, ele disse com a voz embargada. Eu me levantei, minha falsa fragilidade se desfazendo como pó. Segurei sua mão, sentindo a força e a familiaridade daquele toque. A dignidade que eles tentaram me roubar voltou a preencher meu peito. Caminhamos juntos em direção à porta, de cabeça erguida. Não olhamos para trás. Deixamos para trás os destroços de 2 vidas movidas pela cobiça.
Deixamos para trás o som do choro desesperado de Lúcia e dos murmúrios raivosos de Ricardo. Ao sairmos daquela sala, não éramos mais as vítimas de um plano cruel. Éramos Arthur e Helena, os construtores de nosso próprio porto seguro, um porto que nenhum deles jamais conseguiria invadir novamente. A justiça não veio de um tribunal, mas do silêncio de nossas ações e da força de nossa união. Ao fechar a porta, ouvi o primeiro grito de fúria de Ricardo, seguido pelo som de algo se quebrando. Mas aquele barulho já não me pertencia. Era o som de um mundo distante, um mundo ao qual eu não fazia mais parte. Do lado de fora, o céu cinzento parecia um pouco mais claro. Respirei fundo o ar fresco da rua, sentindo o peso de meses de angústia finalmente sair dos meus ombros. A guerra havia acabado, e nós tínhamos vencido. A última coisa que me lembro daquela sala foi o olhar do Dr. Moraes. Ele não disse uma palavra, mas seu aceno de cabeça, um gesto mínimo e discreto, era de profundo respeito. Ele viu a verdade. Todos na sala viram. A humilhação pública deles foi a nossa vitória silenciosa. Nós não precisamos levantar a voz. A verdade, quando revelada, tem um poder devastador que grito nenhum consegue alcançar. E a nossa verdade, finalmente, estava livre. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio que não era de dor, mas de esgotamento e alívio. Era como se tivéssemos acabado de sobreviver a uma tempestade que durou anos, e agora, no carro, restava apenas o som da nossa respiração e do motor. Arthur segurava minha mão sobre o joelho dele e o aperto era firme, real. Não precisávamos de palavras. Aquele toque dizia tudo. Estávamos juntos, tínhamos sobrevivido, e o porto seguro que construímos ainda estava de pé. Ao olhar pela janela, as ruas da nossa cidade pareciam as mesmas, mas para mim, tudo era diferente. Eu via o mundo com os olhos de uma mulher que tinha ido ao inferno e voltado, não mais como uma vítima, mas como a guardiã da própria paz, uma paz que custou caro, mas que agora era inegociável. Ao entrarmos em casa, o ar estava diferente. O cheiro de flores murchas do velório falso ainda pairava, mas não era mais opressor. Era apenas o vestígio de uma mentira que tinha sido exposta e vencida. Arthur caminhou até a janela da sala e a abriu, deixando o ar fresco entrar. Precisa arejar, ele disse, e eu sabia que ele não falava apenas da casa. Nós dois precisávamos arejar a alma. Andei pelos cômodos, tocando nos móveis, nos porta-retratos com as fotos das crianças que um dia amamos. Não sentia raiva, nem mesmo tristeza. Sentia um vazio limpo, o espaço necessário para começar de novo. A casa não era mais um campo de batalha disfarçado de lar. Era novamente o nosso santuário, e as paredes pareciam respirar aliviadas junto conosco. O telefone tocou naquela mesma tarde, estridente, quebrando a nova paz. Era Lúcia, a voz embargada por um choro desesperado e calculista. Mamãe, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? O Ricardo está fora de si. Vocês destruíram a nossa família. Respirei fundo, segurando o telefone com uma firmeza que me surpreendeu. Minha voz saiu calma, fria como o aço. Não há mais mamãe para você, Lúcia. A mulher que você chamava assim morreu naquela capela. A família que você fala foi destruída pela ganância de vocês. Não por nós. Não nos procure nunca mais. E antes que ela pudesse responder, eu desliguei. Foi o som mais libertador que eu já ouvi. O clique do telefone encerrando a chamada era o som de uma porta se fechando para sempre. Minutos depois, foi a vez de Ricardo. A ligação dele não tinha lágrimas, apenas fúria. Ele não me chamou de mãe, apenas gritou. Sua velha ingrata! Você e aquele louco vão se arrepender disso. Eu vou processar vocês, vou tirar tudo o que vocês têm. Eu o deixei gritar, esvaziar seu veneno. Quando ele fez uma pausa para respirar, eu respondi com a mesma calma gélida. Nós já nos arrependemos, Ricardo, de não ter visto quem vocês eram muito antes. Faça o que quiser, nós não temos mais nada que interesse a você. Adeus. Desliguei novamente, sem esperar resposta. O poder dele sobre mim, o medo, a culpa, tudo havia se desfeito. Eram apenas as vozes de dois estranhos, gritando de um mundo que já não era o meu. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fizemos foi chamar um chaveiro. Arthur e eu ficamos na varanda, tomando café.
enquanto o rapaz trocava todas as fechaduras da casa, do portão, do pequeno escritório nos fundos. Cada clique da nova fechadura se encaixando era uma nota na melodia da nossa liberdade. Entregamos as chaves antigas para o rapaz, como quem se livra de um objeto amaldiçoado. Agora, ninguém poderia entrar em nosso refúgio sem ser convidado. E a lista de convidados havia se tornado drasticamente menor e infinitamente mais valiosa. Era um ato simples, prático, mas o simbolismo era imenso. Estávamos trancando o passado do lado de fora, de forma definitiva. Passamos o resto da semana fazendo uma limpeza, não apenas da poeira, mas das memórias. Pegamos uma caixa grande e juntos guardamos tudo o que nos lembrava deles. As fotos da formatura de Ricardo, o álbum de casamento de Lúcia, os desenhos que os netos fizeram quando ainda eram pequenos e inocentes. Não rasgamos nada, não queimamos em um ato de raiva. Apenas guardamos, lacramos a caixa e a levamos para o porão. Era um enterro, o verdadeiro enterro, o enterro da família que pensávamos ter. Foi um luto silencioso e necessário, o ponto final em uma história que precisava acabar para que a nossa pudesse recomeçar. Dr. Cláudio nos visitou alguns dias depois. Ele nos contou, com um sorriso discreto, que a história havia se espalhado pela cidade como um incêndio. A doação para o Asilo São Francisco de Assis se tornou a notícia do ano. Todos sabiam da ganância dos nossos filhos e da nossa coragem. As pessoas nos paravam na rua, não com pena, mas com um aceno de respeito. A humilhação que eles planejaram para nós se virou contra eles de uma forma espetacular. Eles, que tanto se preocupavam com as aparências, eram agora os párias, os filhos que tentaram enterrar o pai vivo por dinheiro. Nossa dignidade não foi apenas restaurada, ela foi cimentada aos olhos de todos. Com a poeira assentada, Arthur sentou-se comigo na mesa da cozinha, a mesma onde Ricardo tentou me fazer assinar aqueles papéis, e abriu uma pequena caderneta. Helena, ele disse com os olhos brilhando, nossas economias, o dinheiro da venda de uns equipamentos velhos, nós estamos bem. Não somos ricos, mas não precisamos de mais nada. E não precisamos mais sacrificar um único centavo por quem não merece. Naquele momento, eu entendi a profundidade da nossa vitória. Não era sobre o dinheiro que doamos, mas sobre o que mantivemos, nossa integridade, nosso amor e a liberdade de viver nossos últimos anos em paz, sem o peso da ingratidão. Então, ele me olhou com aquele jeito de menino que eu não via há anos. Lembra que você sempre quis ver o mar, Helena? Você dizia que queria sentir o cheiro de sal e ouvir as ondas. Nós nunca fomos, porque sempre havia uma faculdade para pagar, um carro para comprar, uma festa de casamento para financiar. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de uma alegria que eu pensei ter perdido. Chegou a hora, meu amor. Vamos ver o mar. A proposta era tão simples, tão pura, que representava tudo o que havíamos reconquistado, o direito de sonhar nossos próprios sonhos. 2 dias depois, estávamos na estrada, em nosso carro antigo, com uma pequena mala no banco de trás. Não havia um destino certo, apenas a direção do litoral. A cada quilômetro que deixávamos nossa cidade para trás, eu sentia um nó se desfazendo no meu peito. Era a primeira vez em 50 anos que fazíamos algo só por nós, sem pensar nos filhos, nas obrigações, nas expectativas. Éramos apenas Arthur e Helena de novo, 2 jovens apaixonados, fugindo para ver o mundo, mesmo que o nosso mundo fosse apenas uma faixa de areia e a imensidão do oceano que nos esperava. A liberdade tinha o cheiro da estrada e o som das nossas risadas. Eu sei que as cicatrizes do que eles fizeram nunca desaparecerão por completo. Há uma parte de mim que sempre sentirá a dor daquela traição, mas a dor não me define mais. O que me define agora é a força que descobri em mim mesma, a lealdade do homem ao meu lado e a paz que encontramos no meio dos escombros. Perdi os filhos que criei, mas a verdade é que eu já os havia perdido há muito tempo. Eu apenas me recusava a ver. Ao abrir mão deles, eu me reencontrei. Encontrei a mulher que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz, que não se curva à manipulação e que sabe o valor da própria dignidade. Hoje, sentada na varanda de uma pequena casa alugada de frente para o mar, com Arthur dormindo na rede ao meu lado, eu finalmente entendo. A verdadeira herança que deixaremos não é feita de terrenos ou dinheiro.
É a história de que a dignidade não tem preço e de que nunca é tarde para lutar por ela. Nossa justiça não foi gritada em um tribunal. Foi vivida em cada nascer do sol que assistimos juntos, em cada onda que quebra na praia, em cada momento de paz que eles tentaram nos roubar e que nós, com as nossas próprias mãos, reconquistamos. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.